Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é os 5 Cs e o papel do síndico. A nossa convidada, mais que especial, recorrente no programa, síndica profissional, síndica 5 estrelas, Priscila Bittar Donofrio. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Priscila, vamos bater um papo aqui de algumas coisas que acontecem no condomínio. A gente tem 5 Cs, né? Na verdade, lá atrás eram citados sempre como 4 Cs: criança, cano, carro e cachorro. E aí o Gabriel Carpati, meu pai, acabou introduzindo através de uma matéria o 5º, que é o calote, né? Que é o inadimplente. E aí o que eu queria com você hoje é bater um papo, contar algumas situações e como que o síndico deve atuar nesses pontos. Por onde você quer começar? Acho que a gente pode começar com as crianças. Geralmente é o principal. Depende do condomínio, se tem muitas, é o principal problema, né? Em condomínios clube é bastante comum a gente ter problemas com crianças, né? Tanto barulho, quanto algumas pessoas insensíveis falam do choro das crianças. Esse é um ponto que a criança é um recém-nascido, acho que o síndico não tem o que fazer, né? Na verdade, o que a gente costuma aconselhar é para que as janelas fiquem fechadas, né? Para que aquele som fique dentro da unidade. Mas a gente sabe que as construções de hoje em dia não são, né, aquela beleza Se você toda, escuta, né, o seu vizinho espirrar... Exatamente. Então, não tem como você reclamar, pelo menos na minha opinião, né? Não tem como você reclamar de um choro de uma criança. Que é né? diferente, já entrando num outro ponto e a gente volta, que é diferente de um latido de um cachorro. Sim, sim. Um cachorro é controlável, né? Sim, sim. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorra que quando fica na varanda e vê um outro cachorro, acaba se excedendo no latido. Então, determinado horário, eu ponho ela pra dentro para não correr esse risco. Exatamente. Agora, um bebê... E na madrugada que tá o silêncio, ele vai acordar geralmente 3 vezes e num choro... Exatamente. Forte. Eu acho que não tem o que fazer, né? Você conversa com os pais, pede para fechar a janela, pede para deixar a criança de repente. A gente até já teve ocasiões em que mudou-se a criança de quarto, entendeu? Vamos supor, você tem uma criança pequena também no quarto de baixo e a criança de cima acorda o vizinho de baixo. Eu acho que a conversa e o bom senso é a melhor troca aí que você pode ter entre os vizinhos. Mas aí é importante citar que, na verdade, o pai da criança teve uma inteligência emocional muito grande, uma empatia muito grande, né? De pensar que tem uma criança abaixo, que talvez também esteja sendo incomodada, eu posso alterar. Lembrando que isso é uma grandeza, né? Exatamente. Dessa pessoa. A gente intermediou, né, essa conversa. Você não pode nunca passar pro vizinho que está incomodando de uma forma muito agressiva a história do cachorro, do choro da criança. Mas você pode tentar conversar, falar, olha, mantenha a janela fechada, tenta, de alguma forma, levar para a sala ou alguma coisa do tipo. Podia dar de presente aqueles tampões de ouvido, né? Com Funciona certeza. bem. Com certeza. E criança na área comum, acho que aí começa a ficar um pouco mais, principalmente condomínio clube, né? Porque eles se unem. Sim, eles viram uma pequena gangue, vamos dizer assim. Viram uma pequena gangue. Né? É bem complicado no sentido... Quando eles são menores, eles sempre estão acompanhados, ou deveriam estar, né? De um adulto responsável. Então, não é tão... o problema não é com a criança, e sim com o adulto que está acompanhando, né? Então, que, na verdade, é só no celular. Exatamente. Na maioria das vezes. Só no celular. Por isso que aí vai uma dica para os meus amiguinhos. Cortem o Wi-Fi da brinquedoteca, porque aí as suas... Põe bloqueador de sinal. Exatamente, porque aí as pessoas prestam atenção nas crianças. Eu acho que começa a ficar um pouquinho mais complicado quando essas crianças começam a descer sozinhas. Sim. Né? A gente vê hoje aí uma liberdade de uma criança de 5, 6, 7 anos já estar descendo sozinha em um condomínio. E, na verdade, normalmente isso está descrito o oposto em regulamento interno. Exatamente. Né? Principalmente, Ricardo, pela questão da criança andar sozinha no elevador. Você entendeu? Elevador é uma máquina que, de repente, pode parar. Não, e eu vou te falar um outro ponto, que eu tive alguns casos em condomínios, obviamente que eu não vou citar quais, mas de questão de ou violência sexual... Sim. Ou abuso sexual, ou até a criança acompanhar alguma coisa, o pai achar que
Quer dizer, E começa a aí você cria entrar... a gente tem visto nos noticiários aquela questão de crianças brincando e, de repente, os adultos entram no meio e começam a agredir as crianças. Então, Sim. assim, isso eu acho que tá um pouquinho descontrolado, né? Então, vamos tentar seguir de A uma gente forma teve um caso em harmônica. Brasília, né? Que foi um soco que deu Foi. de uma E criança. não é pouco comum de você ver um pai pegando no bracinho da outra criança falando assim, você não pode tratar o meu filho assim. Mas calma, né? Vamos lá. As relações estão muito exageradas. Então, eu acho que o síndico tem que contribuir para a proteção dessa relação, desse relacionamento, né? Vale a pena uma conscientização, algum papel de... Com certeza. Eu sempre costumo dizer aqui, né? Circular, palestra, dependendo do tamanho do condomínio, informação. As pessoas precisam de informação. Usar o site, o aplicativo, Exatamente. mídia social, se tiver, o máximo de canais possíveis. Exatamente. A gente tá falando de criança, mas aí a hora que essas crianças viram adolescentes, Sim. o problema cresce. Então, você controlando as crianças enquanto elas são menores, talvez elas se tornem um adolescente melhor. Você pode até ajudar em termos sociais. Exatamente. E tem um outro ponto, né? Principalmente condomínio clube, quanto mais atividade você colocar, menos provavelmente essa criança vai fazer algo errado. Então, por exemplo, você tem lá judô, futebol, a criança provavelmente vai estar em uma dessas atividades. Sim. Não tem, ela vai começar a olhar... Onde eu posso subir? Essa televisão, será que se eu tacar uma pedra ela vai quebrar ou ela vai se manter? Exatamente. E onde eu posso subir? Uma das minhas maiores preocupações são os acidentes que podem acontecer, né? Então, você, como síndico, mantenha a área comum de uma forma que não seja perigosa para as crianças e faz uma conscientização com os pais. Sim, mas não é perigosa até a criança subir no muro que tem acesso, quer dizer, não tem... Sempre é perigosa se a criança não tiver limite, e normalmente a criança não tem limite. Não tem esse medo. Mas os pais têm que se conscientizar que muitas vezes as crianças não podem ficar sozinhas. E aí, o que você acha do... Porque nesses condomínios maiores, obviamente, você tem normalmente seguranças, não sei qual que é o nome. Eles chamam de ronda. Rondas, aqueles controladores ali do que está acontecendo. Não importa, cada cidade tem uma denominação, cada estado tem uma denominação. Na mas escola a gente chamava de bedel, né? De bedel. Do bedel, quando identificar uma criança menor de 10 anos, por exemplo, tem que telefonar ou pedir para que não fique na área comum, porque normalmente os regulamentos internos, dizem 10 anos não deve ficar desacompanhado na área comum. Exatamente. O que eu aconselho que isso seja passado para a administração ou para o síndico, né? Administração interna, que esses condomínios maiores têm uma administração interna, ou para o síndico, e que os pais sejam comunicados. Eu não aconselho ao bedel ir falar diretamente com a criança ou com a babá. Sim. Entendeu? Eu acho que a relação babá e patroa que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, exatamente. Os níveis de... Então, o que eu costumo passar para os meus zeladores é que você não vai atravessar a autoridade do morador. A responsabilidade é do morador, certo? Sim. Se você tiver que advertir ou multar, você vai multar o morador, não a babá. Sim. Então, a sua comunicação é com o morador. E aí que vem um problema muito grande, né? Muitas vezes o morador olha e fala, é meu filho, para mim eu deixo ele na área comum, não importa que ele tem 4 anos, para mim ele está dentro do condomínio, você tem que manter a segurança e ponto. Aí, infelizmente, a gente entra com a sanção que solicita, adverte e multa. É o que nós podemos fazer, né? É fácil, muito complicado. Né? Eu já tive casos em que a piscina tem uma grade baixa, que você pode pular, e que o pai, ao invés de pegar a chave na portaria, que é uma questão de segurança, o pai pula e incentiva as crianças a pularem. Entendeu? E todas as outras crianças do condomínio veem aquele pai pular. O exemplo. Você entendeu? Então, assim, é muito conscientização e bom senso. Aquilo que eu sempre repito todas as vezes. E aí, mudando um pouco de tipo de criança, o cachorro, né? O cachorro, como você falou do seu, eu falo da minha. A minha é uma cachorra muito ativa. Então, o que eu faço? 3 vezes na semana ela vai pra creche, tá? Eu sei que se ela ficar em casa, ela vai ter alguns picos de energia. Então, cada um tem que aprender a lidar com o seu cachorro. A gente tem aqui em São Paulo, eu acho que no Rio e nas outras capitais, nos outros estados, nas cidades, uma questão de conscientização em relação ao animal. Não só o cachorro, mas também a gato, etc, Sim. etc. Você não pode ter simplesmente por ter. Você tem que saber quais são as consequências de ter aquele cachorro. Mas tem os dois opostos, né? Tem aquele que você tem por ter, e aí
eu saio 6 da manhã, volto 10 da noite, o cachorro fica sozinho, e aí o cheiro é ruim, o latido incomoda. Sim. Por mais que eu ame o cachorro, essa é uma situação que eu reclamaria, porque eu acho que não é adequada nem para a saúde mental do cachorro. Mental do cachorro, exatamente. Então, eu posso dizer que a minha maior preocupação é com a saúde mental do cachorro, não com o latido. Mas aí entra na saúde mental também das pessoas, dos vizinhos, porque você tem um cachorro latindo no seu ouvido, entra na salubridade, entra e tem também o oposto, né? Aquelas pessoas que consideram e tratam o cachorro como um filho, e aí a discussão que acontece com as crianças, que o pai nunca reconhece o erro, nunca é o meu filho, meu filho não faz isso, é o cachorro. Não, meu cachorro não late, ele não incomoda, ele pode, ele tudo. Meu cachorro pode descer no elevador social, ele é muito limpo. Isso. Mas você tem uma Ele usa luvas. Ele é mais limpo do que qualquer criança, já escutei essa frase algumas vezes. Mas assim, você tem que respeitar. Existem pessoas que não se sentem à vontade com o cachorro. Então, tem pessoas que têm fobia de cachorro. Exatamente. Então, tem que respeitar. Sim. Tem que respeitar. Se você considera ele uma criança, ótimo, é a sua opinião. Mas se a outra pessoa tem fobia, tem medo, você tem que respeitar. Então, mesmo no elevador de serviço, quando você vai entrar, você pergunta para a pessoa. Se ela tem um tipo de fobia, você espera subir, descer o elevador e vai novamente. Sim. Eu acho só que não pode, de repente, se você não gosta do cachorro do seu vizinho, você não pode jogar veneno ou alguma coisa por baixo da porta, porque isso acontece. Isso é de o fim uma do varanda mundo, para outra, isso acontece. Isso merece até Isso é uma coisa de crime já, né? Polícia. Exatamente. Então, assim, existem várias maneiras de você entreter o seu cachorro enquanto você não está em casa. Você pode deixar aqueles brinquedos de roer, você pode levar ele para algum lugar, você pode ter um passeador que vá na sua casa no meio do dia, enquanto você não tá para passear com o seu cachorro e o síndico tem esse papel de intermediar, de conscientizar, de falar, de diminuir esse tipo de problema? Eu acho que sim. Em todas as situações, o papel do síndico é de mediador, né? Eu costumo dizer que você precisa ser meio psicólogo também, aí você tem que fazer um papel de mediação para poder resolver este tipo de problema também, tá? É muito complicado. Você tem no regulamento interno, existe um limite da vigilância sanitária também pela quantidade de animais, né? Porque eu já vi, você deve ter visto também, de repente a pessoa tem 30 gatos dentro de um apartamento de 40 metros quadrados. É uma questão de higiene. Eu já tive problema das pulgas saírem de dentro do apartamento. A pessoa ela não cuidava do cachorro. O que a gente fez? A gente foi até a pet shop perto do condomínio e falou, olha, então, a gente queria que você desse um voucher de banho pro cachorro. E a gente conseguiu, entregou pro dono do apartamento, o dono do apartamento fez e acabou passando remédio de pulga e tal, e acabou com o problema. A gente podia mexer na parte de fora, mas eu não poderia mexer dentro da casa do senhor. E você já teve problema de ter que entrar com ações ou ter pessoas que entraram com ações? Porque também existe, né, esse problema de... E aí... Eu sou apaixonado por cachorro, mas tem cachorros que trazem problemas para o condomínio. Tem cachorros que são agressivos. Sim. E aí tem uma lei em São Paulo, pelo menos, da focinheira para alguns determinados raças de cachorros. Mas mesmo que não seja um cachorro que seja... se ele é agressivo, ele deve usar focinheira. Sim, independente da raça. Então tem algumas coisas que a falta de salubridade, esse da pulga que saía do apartamento. Isso é um absurdo, né? Eram 4 no mesmo hall. Você imagina a sua casa sendo invadida por pulga por causa do cachorro do vizinho. Porquice. É uma porquice. Eu acho que sim, que o síndico deve mediar, sempre com um circular, explicando, dizendo porque problemas que judicializaram eu não tive, eu nunca tive, porque a gente sempre conseguiu resolver no âmbito amigável. E tem um outro problema que acontece hoje com os espaços pets, né? Sim. Teve um condomínio recente que um cachorro era um pitbull, ele estava num espaço pet, um condomínio de casas, e aí ele pulou a grade, era uma grade não muito alta, depois aumentaram essa grade e foi para atacar uma criança num carrinho. Aí o avô entrou na frente, não sei o que, não aconteceu nada demais, o avô foi mordido, mas não foi mas poderia ter uma desgraça. Sim, poderia ter acontecido mais. Esses espaços pets são legais, né? Mas precisam ter regras. Porque ontem nós fomos em um condomínio e o zelador, ele falou assim pra mim, eu não aguento mais catar cocô aqui. Por que, se você está dentro do seu prédio, você não pode levar um saquinho e recolher as fezes do seu cachorro? Porque assim, se você tem um cachorro que você sabe que é passível de atacar, eu já tive casos de Golden, que todo mundo fala, ai, que bonitinho, tal, que foi pra cima de outro cachorro, estraçalhou o rosto de outro cachorro. É porque é forte. A gente tem um Poodle num condomínio que é um
Capeta. um demônio da Tasmânia querer... Você entendeu? Então, independe da raça, como você disse. Você tem que conhecer o seu animal. E lembrando também que o síndico tem limite, né? Então, Sim, eu recebo frequentemente ligações. Eu posso... o meu síndico falou que eu tenho que levar o cachorro no colo no elevador. Depende. Que cachorro que você tem? Eu tenho... Pesa 80 quilos, eu peso 40. Eu falei, não tem. Aí tem até um programa, para quem tem dúvidas sobre animais, tem um programa feito com advogados sobre cachorros, o que pode e o que não pode. Mas tem que saber também o síndico que tem seu limite, Sim, né? sim. Eu não posso obrigar que desça no colo. Né? Você não pode... Você pode obrigar que use guia? Pode. Sim. Né? Porque cachorro não pode andar solto na área comum. E deve, aliás. Né? Mas você não pode dizer qual é o tamanho do cachorro que você pode ter dentro pelo de elevador, casa. que desça pelo elevador de serviço. Exatamente. É regramento. E não é preconceito, né? Não, tem que ter regra. Você tem que... É convivência. Se você não tem maturidade, capacidade de conviver com outras pessoas, eu indico que você mora em uma casa. Exatamente. Certo. E mesmo assim você vai ter vizinhos. Exatamente. Mas em Ou apartamento... vai pro interior, né? Exato. Bem pro interior. Uma fazenda bem grande, que você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai escutar, o cachorro pode fazer o que quiser, mas você tem que ter bom senso, né? O programa tá muito bacana, passou muito rápido, já estouramos do tempo do primeiro bloco. Temos que falar ainda sobre carro, cano e calote. E você que está em casa terá a continuação desse papo muito bacana na sexta-feira. Até lá!